Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje para cultuarmos ao Senhor, nesse frio, né? Que bom que você veio participar do culto. Eu peço a bondade de corrigir aqui o som para mim, está esquisito, por favor. Lembrando que nós vamos ter o encerramento do nosso projeto da Bíblia manuscrita. E você que pegou um livro da Bíblia, por favor, o traga para que possamos logo concluir e vamos encadernar. E vai ser uma exposição muito bonita, né, da Bíblia manuscrita. Quantos aqui já participaram? Olha, então, você ainda parece-me que tem apenas um livro. Não sei se alguém que pode me informar como é que está. Oi? Só falta Levíticos. Então, você que quer participar, pode ainda se apresentar lá e encerrarmos esse projeto. Marcos capítulo 14. A palavra que eu vou trazer nessa noite, eu a preguei há 2 anos atrás. Senti-me encorajado a trazê-la hoje, nesta noite, sob o tema O Valor do Vaso Quebrado. Marcos capítulo 14, versículos de 1 a 9, que dizem assim: E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E, estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e, quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a. Para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Senhor nosso Deus, fala-nos através da tua bendita palavra, que o Senhor possa ungir o pregador, sendo ele apenas canal, através do qual a tua palavra possa fluir, alcançando muitos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Quero chamar a atenção para a afirmação que está no texto, quando diz que esta mulher, verso 3, quebrando o vaso. Era um vaso de alabastro, que era o seu formato, a matéria do vaso,
e o conteúdo era nardo puro, de grande valor. O contexto nos dá conta de que aproximava-se o momento em que Jesus enfrentaria a hora mais difícil da sua vida. Ele estava se dirigindo para o momento que culminaria com a sua morte. A cruz já se podia perceber no horizonte. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão. E esta família, a família de Simão, era uma família muito presente no ministério de Jesus. Era uma família acolhedora. Lá em Lucas capítulo 10, Jesus vai à casa de Marta e Maria e de Simão. E pelo menos 2 vezes Jesus esteve nessa casa, porque era uma casa acolhedora. Toda casa acolhedora, a gente vai e tem vontade de voltar. A casa que não é acolhedora, a gente vai e nunca mais quer voltar. Não ficam boas recordações. Você já foi a uma casa acolhedora? Eu já fui a algumas delas. De tão acolhedoras estas casas, a gente se sente como se estivéssemos na nossa própria casa, porque é acolhedora. Isso não tem a ver com a suntuosidade, não tem a ver com a beleza, mas tem a ver com a maneira como nós somos recebidos. Mas você já foi a uma casa que não é acolhedora? Eu não vou pedir que você levante sua mão, mas eu já fui. Nessas andanças de pregação, eu me lembro, eu não vou contar o nome do santo, só vou falar do milagre. Eu fui pregar numa cidade e nós buscamos ensinar a nossa igreja a acolher bem os visitantes que aqui vêm. Pastores que nos visitam saem daqui encantados, porque eu penso que a gente deve acolher bem, mas não foi a minha experiência naquela casa. Viajaria domingo de noite de volta, e a família que me acolheu foi me servir uma refeição que era uma sobra mal guardada do almoço de domingo. Digo mal guardada porque ela veio naqueles potezinhos com sobra que se pega assim e joga tudo. E eu comi pela fé, porque eu não sabia o que eu estava comendo. Comi pela fé. Foi muito estranha a situação. Eu orei, Senhor, abençoa, que não me faça mal. E eu precisava comer, porque eu ia viajar a noite toda. Me pergunta se eu volto. Nunca mais. Mas a casa onde Jesus foi, a casa de Simão, onde a gente tem esse relato, era uma família acolhedora. Era uma família abençoada. Abençoada por receber Jesus. Queridos, pensa receber esta ilustríssima visita. Que bênção! Que bênção ter Jesus na sua sala. Pensa nessa cena. Pensa em olhar o Mestre. Pensa em ouvir a voz suave, mas saturada de autoridade do Senhor Jesus Cristo. Que bênção! E é nessa casa que se dá esse episódio. Estava em Betânia, à mesa, em casa de Simão, o leproso, evidentemente, que era um ex-leproso. Por que um ex-leproso? Primeiro, porque Jesus não deixaria de o curar. E segundo, porque um leproso não tinha convivência social.
Então, quando o texto diz na casa de Simão, está dizendo, é aquele camarada que tinha lepra, que era um testemunho visível, concreto, palpável, do milagre efetuado pelo Senhor Jesus. E aqui nós temos esse milagre. O texto não apresenta o nome da mulher, mas, à luz dos textos paralelos, de João capítulo 12, por exemplo, que retrata o mesmo episódio, nós aprendemos lá tratar-se de Maria, chamada Maria de Betânia, irmã de Marta e de Lázaro. E o que esta mulher fez foi tão precioso, foi tão valioso, ao ponto do Senhor Jesus Cristo dizer que o que ela fez seria lembrado em todo o mundo. Hoje, nós estamos aqui lembrando do que esta mulher fez. Como Jesus disse no verso 9. Onde quer que este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a memória sua. Maria aparece 3 vezes nos evangelhos e sempre aos pés de Jesus. Primeiro aparece sentada aos pés de Jesus para aprender. Está lá em Lucas capítulo 10, versos 38 e 39, que dizem assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Maria hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, uma mulher chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. A segunda vez que Maria aparece nos evangelhos, aparece para chorar aos pés de Jesus. João capítulo 11, versos 32 e 33 dizem assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Segunda vez que Maria aparece aos pés de Jesus, chorando, porque o seu irmão Lázaro havia morrido. A dor da saudade, que todos nós choramos, experimentamos na perda de uma pessoa querida. E a terceira vez que Maria aparece, ela aparece lançada aos pés de Jesus para agradecer. João capítulo 12, 6 dias depois da Páscoa, versos 1 a 3, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Maria aparece aos pés de Jesus para agradecer. E qual era o motivo de agradecimento? O irmão que havia morrido, 3 dias morto, cheirando mal, agora estava vivo. E o seu coração foi tomado de muita gratidão. Coisa que muitas vezes nós não temos, não é verdade? Diz o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 14, que Maria, então, e estamos agora citando-lhe o nome a partir do texto paralelo, quebrou o vaso de alabastro, está aí no versículo 3
e derramou perfume sobre a cabeça de Jesus. Marcos somente traz esse detalhe, que o vaso foi quebrado. E eu posso dizer que pelo menos 2 motivos levaram esta mulher a fazer o que fez. Primeiro motivo consciente, a gratidão. Cura do próprio Simão, outrora leproso. A ressurreição de Lázaro. Gratidão. O segundo motivo é inconsciente. Porque o que ela fez, sem que ela soubesse, era um ato profético. Ela estava, na verdade, ungindo Jesus anunciando a sua morte que se aproximava. Ela não tinha consciência disto. Um ato profético. E esse ato de quebrar o vaso, feito de alabastro, que guardava nardo puro, é altamente instrutivo. Nos ensina. O vaso de alabastro era um vaso comprido com gargalo estreito. E era utilizado para condicionar especiarias, para que o seu conteúdo não fosse prejudicado. Perfume na antiguidade era algo artesanal. Lembram-se que disse Salomão? A mosca morta faz com que o perfume emita mau cheiro. Porque o perfume era artesanal, caríssimo, e o vaso de alabastro. E quando eu leio esse texto, irmãos, que vai ser objeto da nossa reflexão, eu quero dizer que a palavra que resume, ao meu ver, a ação desta mulher é entrega, é doação de si mesma. O vaso quebrado, que Marcos faz questão de registrar, colocar esse detalhe, quebrou o vaso de alabastro, era um vaso quebrado que não poderia ter outra utilidade, era somente naquela ocasião. E essa ação me ensina algumas coisas. Estão comigo até aqui? Em primeiro lugar, o vaso quebrado representa uma entrega valiosa. Os perfumes modernos valem mais pela embalagem do que pelo seu conteúdo. Você sabia que o perfume mais caro do mundo custa $1 milhão? Só que o frasco é em ouro, diamantes, rubis e safira. Só o líquido vale em torno de $42. Mas o frasco, feito de ouro, pedras preciosas, empresta ao seu conteúdo um valor que o conteúdo em si não tem. Por outro lado, o perfume na antiguidade tinha o seu valor não pelo seu rótulo, mas pelo seu conteúdo. Não pelo frasco, mas pelo seu conteúdo. Aqui no texto, nós aprendemos que esse perfume era o equivalente a 300 denários, versículo 5. Para termos uma ideia, 1 denário era equivalente a 1 dia de trabalho. 300 denários, nós temos um perfume que equivaleria em torno de quase 1 ano de trabalho. Faça os cálculos, comparando com o preço do salário mínimo do país, e você vai ter um valor que para um perfume, para uma pessoa simples, não é lá tão barato. Perfume custando R$13 mil, talvez alguns dos senhores possam comprar. Eu não.
E se puderem comprar, por favor, não me deem de presente. Vendam e dê o dinheiro para a oferta do jardim de oração. Porque perfume é uma coisa muito pessoal, não é verdade? Gostei desse perfume. Aí dá para o outro, começa a espirrar. Porque é muito pessoal. É muito pessoal. Tem perfumes que você passa na rua, sente o cheiro, é o fulano de tal. Já viram isso? Está chegando. Porque o cheiro chega antes dele. Tem gente que gosta de espalhar perfume pela roupa toda. Aqui em Barra do Piraí não acontece não, mas lá no Rio. Vaso quebrado, então, representa uma entrega valiosa. Aquela mulher pega um perfume de 300 denários, 1 ano de trabalho, tomada por uma gratidão tão grande, diz o texto, derramou sobre a cabeça de Jesus. A posição física era de alguém sentado, porque era hábito no Oriente as pessoas se sentarem apoiadas no braço esquerdo, porque para o homem daquela localidade, o braço esquerdo, a mão esquerda é a mão impura, Então se apoiava no braço esquerdo, com as pernas esticadas, o que nos ajuda a entender um outro episódio na Bíblia de uma mulher que lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga com os cabelos. Então era relativamente fácil chegar e derramar o vaso de alabastro, quebrar o seu gargalo, não é? Porque é isso que aconteceu, não foi quebrar o vaso na cabeça de Jesus, não. Quebrou ali o gargalo e então, suavemente, derramou aquele perfume sobre a cabeça de Jesus, e o texto diz que o perfume inundou toda aquela casa. Toda aquela casa. Uma entrega valiosa. Esse vaso deve ser a nossa vida. Entrega valiosa. Precisa ser quebrada e ser derramada aos pés do Senhor. Então era uma entrega de um valor imensurável. E foi tão importante que o texto diz que Jesus aceitou aquela atitude. Não só aceitou, como a chancelou, a autenticou, dizendo: em todo mundo onde este evangelho for pregado, isso vai ser lembrado. Você sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu aceito a sua entrega. A entrega daquilo que é valioso para você. Compreende? Segundo lugar, esse vaso quebrado, ele representa uma entrega exclusiva. Era só para Jesus. Aquele vaso não teria outra utilidade. Como às vezes você talvez faça. Ganha um presente numa embalagem bonita, aí você tira o presente, guarda a embalagem, e quando for dar um presente, você utiliza aquela embalagem. Quem é que já fez? Não levante sua mão, não. No caso em questão, aquele vaso quebrado era exclusivo. Não poderia ser usado em outra situação qualquer. Uma entrega exclusiva. Uma entrega plena. Só para Jesus. Eu vejo aqui, irmãos, aquilo que deve nortear a nossa vida. Nós temos muita dificuldade em entregar. A gente até canta, né? No nosso cancioneiro, deixa eu explicar para você por que eu fico sentado na hora do louvor. Talvez o pastor não está gostando, é porque eu vou ficar pregando. E como na igreja a gente tem um senta e levanta, né?
da dinâmica do culto, então eu tenho que ficar sentado, senão eu vou ficar em pé de 7 horas às 9. Deu para entender? Eu faço ginástica, mas não posso abusar. Então eu estou dizendo aqui que nós precisamos entender a entrega da nossa vida. E às vezes cantamos aqui alguns louvores, eu suspeito que a gente canta no automático. Às vezes eu gosto só de ler a letra. E às vezes eu me emociono lendo a letra. Há uma canção, por exemplo, que a gente entoa dizendo assim: tudo, ó Cristo, a ti entrego. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aí chega alguém e diz: irmão, você pode? Ah, agora não, estou indo para casa. Hipócrita. Nós cantamos sem uma reflexão acerca daquilo que estamos cantando. A minha vida, a sua vida, precisa ser para Jesus, a entrega exclusiva. Entende? E a atitude desta mulher me ensina isso. Só para Jesus. Então, uma entrega valiosa, uma entrega exclusiva, mas esse vaso quebrado também me ensina, sabe o quê? Uma entrega irreversível. O vaso quebrado não poderia mais ser colado. Foi exclusivo para Jesus. Foi irreversível, feito, não tinha mais volta. Quero dizer para você que aqui está, membro desta igreja, você que me ouve pela internet, hoje pela manhã, meditamos aqui no Salmo 130, quero lhe aconselhar a ler, ouvir na internet, palavra que Deus colocou no nosso coração, conhecendo Deus no momento da aflição, e dissemos aqui que hoje os crentes dessa geração estamos mais preocupados com o carro do que com o céu, mais preocupados com cura do que com salvação. Concordo. Quando o pastor Hernandes, em uma das suas mensagens, diz assim, que a igreja evangélica brasileira é uma vergonha. Vi essa semana pastores que estão respondendo na justiça porque venderam a igreja, porteira fechada. Uma vergonha. Um colega pastor disse para mim, pastor Celso, há uns anos atrás, a igreja tinha uma Kombi com o telefone da igreja, ele estava em uma determinada cidade, que eu não vou dizer qual é a cidade, e de repente toca alguém, ô pastor fulano de tal, estou ligando aqui da cidade tal, que eu vi o telefone da sua igreja, na Kombi da igreja, eu estou ligando porque a gente quer vender uma igreja. E esse colega pastor, muito assim, espirituoso, disse, mas como assim? Vender o prédio com os membros, e ele muito espirituoso, disse, mas os diáconos também, diácono vai junto. Uma vergonha a igreja evangélica. É ou não é verdade? Isso é tão real, que muitas vezes você é zombado no seu trabalho porque é crente. Porque, infelizmente, eu diria que isso não é a maioria, mas é uma minoria tão podre, cujo odor da podridão infecta todo mundo. Aí o ímpio olha para você e para mim com um olhar assim meio duvidoso. Uma vergonha. Falta entrega. Falta entrega. Quantos aqui nessa igreja, talvez, têm uma vida cristã medíocre? Medíocre, é uma antivida cristã. É uma despregação do Evangelho. Não existe essa palavra, mas é para você entender. Medíocre, porque falta entrega. E entrega irreversível. Compreende?
Quando os colonizadores espanhóis vieram para o Brasil, para a América, deixa eu refrescar um pouquinho a minha memória de história. Não para o Brasil, mas os colonizadores espanhóis, o Brasil foram portugueses, eles atracaram o barco, as embarcações, e quando os barquinhos saíram da embarcação e ganharam terra firme, você sabe o que eles fizeram? Mandaram explodir e afundar as embarcações. Sabe para quê? Não tem volta. Seguir a Cristo é caminho sem volta. Mas há muitos que estão lá, um pezinho no mundo, outro pezinho na igreja. Um pezinho no glória a Deus, aleluia. Outro pezinho no forró e não sei mais o quê. Crente medíocre. A chapa está quente hoje, irmão? Para você que está ouvindo na internet, você tem todo o direito agora de mudar de canal, mas o Espírito de Deus vai te segurar aí, meu querido. Mas há muito filisteu no meio do povo de Deus. Sai, filisteu. Entrega. Por favor, não saia daqui brincando com o outro, não. Ô, filisteu, não faça isso, hein? Não faça isso. Vaso quebrado. Ela quebrou o vaso, quebrando o vaso. Ela está dizendo, não só que era uma oferta valiosa, exclusiva, mas ela estava dizendo nessa ação, é uma oferta irreversível. A sua vida precisa ser uma entrega irreversível. Olha para mim aqui, irmão, querido irmão, minha ovelha amada. A vida cristã pode ser fascinante ou pode ser enfadonha. Pode ser empolgante, apaixonante, de você chorar, ou pode ser chata. Você sabe o que define isso? Entrega. Porque quem entrega e vai à dimensão abissal, vai ter problema, vai ter luta, você vai ficar triste, você tem problema, tem decepção, tem coisa que você... É humano. É humano. Mas tem uma coisa que te dá um fogo no coração. Está entendendo? Vaso quebrado, entrega irreversível. Quarto lugar, ela quebrou o vaso. Vaso quebrado representa entrega completa. Todo o conteúdo foi derramado. Marcos diz que ela derramou sobre a cabeça. João nos informa que ungiu os pés. Somando os dois textos que relatam o mesmo episódio, nós podemos concluir que o que na verdade ela fez, derramou sobre a cabeça, e o nardo puro escorreu sobre Jesus, chegando até os seus pés. Entrega completa. Você já entregou completamente sua vida ao Senhor? Entregou mesmo? Entregou para valer? Eu fiz isso quando tinha 17 anos. E faz tempo. Mas sabe, ainda me emociono. Ainda me emociono. Entrega completa. Jovens que me ouvem aqui nessa noite, entregue tudo e você vai ver que vale a pena. Entrega tudo, você vai ver que vale a pena. É fascinante.
fica pela metade, não, entrega um pouquinho. Eu não estou falando de entrega em dinheiro, não, esqueça isso, não é dinheiro. Porque o dinheiro é consequência, quem dá o que é, dá o que tem. Simples assim. Quem entrega o que é, entrega o que tem, está à disposição, é do Senhor. Ontem eu estava ouvindo a história do Dr. John Haggai, fundador do Instituto Haggai, já é falecido. Eu estava ouvindo no carro a história do Instituto Haggai, Dr. John Haggai, e eu fiquei emocionado de ouvir a história daquele homem em cujo coração Deus colocou o propósito de treinar líderes do mundo todo. E milhares de pessoas ao redor do planeta foram abençoadas com o Instituto Haggai, e eu sou uma dessas pessoas. Tive o privilégio de fazer aqui no Brasil e ganhar de presente do Instituto Haggai para fazer o curso lá em Maui, numa ilha do Pacífico. Paguei $500, que na verdade não é pagamento, é uma oferta. E eles me pegaram no aeroporto no Rio de Janeiro e me devolveram no aeroporto do Rio de Janeiro. Tudo fruto de uma visão de quem decidiu entregar. Eu não vou contar a história aqui porque é linda demais e levaria tempo. Quem entrega, Deus toma o nosso pouco e transforma em muito. Quem entrega, pode estar certo que a sua impotência, a sua pequenez, a sua incapacidade, debaixo da mão de Deus, se torna algo grandioso, espantoso, para a glória dEle. Aprenda o privilégio da entrega completa. Tudo entregarei, que não seja uma retórica vazia das canções que entoamos nos cultos, mas seja uma oração sincera, de um coração devotado. Senhor, tudo eu entrego. Por fim, estão comigo até aqui, irmãos? Qual é o tema da mensagem? O valor do vaso quebrado. É isso mesmo? É ou não? Se você não entendeu, eu vou pregar outra vez. Quinto lugar, eu estou me prendendo aqui à expressão que aparece no versículo 3, quebrando o vaso. Vaso quebrado representa um amor comprometido. Ninguém é chamado para fazer tudo, mas é chamado para fazer o que pode. Foi isso que Jesus disse dessa mulher. Quando lá alguém reclamava e falava dela e murmurava pela ação que ela teve, até com um argumento aparentemente interessante. Olha só, podia se vender isso e dar aos pobres. Não é um argumento assim tão bonito, tão politicamente correto. Mas Jesus percebeu que muitas vezes, por trás desses argumentos tão aparentemente bonitos, há por trás um sentimento que não é correto. E Jesus disse assim, verso 8, esta fez o que podia. Ninguém é chamado para fazer tudo, mas é chamado para fazer o que pode. Fazer o que pode. Estava ouvindo uma história dita verídica, lá nos Estados Unidos, de uma criança que queria ser bombeiro, trabalhar no corpo de bombeiros. E essa criança foi acometida de leucemia. Seus dias contados. E a mãe, pensando assim, meu filho vai morrer, uma criança pequena, 5, 6 anos, foi ao corpo de bombeiros. Uma história muito linda.
conversou com o comandante daquela corporação, contou a história do menino, e o comandante disse assim: nós vamos fazer mais do que a senhora está pedindo, a gente pode fazer mais. E pediu para a mãe que trouxesse o número da roupa do menino. Mandaram confeccionar um uniforme do Corpo de Bombeiros, uma bota do Corpo de Bombeiros, um chapéu do Corpo de Bombeiros, e combinaram com a mãe, dizendo assim: olha, no tal dia, tal hora, nós vamos parar lá, porque a gente pode fazer um pouco mais. Ela foi apenas pedir que eles fizessem alguma coisa, o comandante de cima, mas nós podemos fazer mais. Então pararam o caminhão, a escada Magiro subiu, foi estendida, e lá da janela a criança apareceu. 2 ou 3 soldados da corporação foram lá em cima, o menino já estava com uniforme, e desceram o menino por aquela escada. O menino viajou durante o dia, foi considerado um bombeiro, como é que se dá o nome? Bombeiro honorário. Naquele dia, saiu para atender 2 ou 3 chamadas do Corpo de Bombeiros. Um menino radiante, feliz da vida, e o comandante dizendo: mas a gente pode fazer um pouco mais. O menino feliz da vida. Poucos dias depois, o menininho morreu. Morreu feliz, porque encontrou no seu caminho alguém que fez não somente o que podia, mas fez um pouco mais. Ela fez o que podia. A entrega nos leva a fazer algo. Fazer algo. Nos tira da comodidade de quem senta e vê a história passar. Você quer fazer parte da história. Você quer se envolver. Por isso eu dizia hoje para a nossa classe de candidatos a membros da igreja, umas 30 pessoas que domingo que vem vão ser apresentadas aqui para a igreja conhecer, eu dizia para eles: aqui na nossa igreja, nós esperamos que a pessoa se comprometa formalmente com a igreja local. Mas não é um compromisso de eu me torno membro e nunca mais volto à igreja. Não, é você arregaçar as mangas e fazer o que você pode um pouco mais. Isso é compromisso. É compromisso. Infelizmente, há muitos que não se comprometem. Não se comprometem. São assistentes de culto. Alguém disse que na igreja nós temos aqueles que estão fazendo acontecer, aqueles que estão olhando o que está acontecendo e aqueles que nem sabem o que está acontecendo. Você já me ouviu contar aqui de uma senhora, jovem senhora, que era membro dessa igreja. Você já tem um tempinho. Pensa no constrangimento pastoral de encontrar com uma ovelha na rua e ela perguntar: pastor, o senhor não é pastor da igreja? Aí eu pensei, esse é da tribo dos filisteus. Pensa falar para o pastor da igreja. Aí eu falei para ela assim: você tinha mais ou menos uns 35 anos? Eu falei assim: 35 anos. Ah, tá. Você está sumida, né? Eu falei: pastor, um pouquinho. Abençoada. Não sabe nem o que está acontecendo. Não sabe o que está acontecendo. Sabe por quê? Falta de compromisso. Evangelho é você arregaçar as mangas, e mais do que isso é vestir a camisa, e mais do que vestir a camisa é suar a camisa. Suar a camisa.
Você que chegou agora na igreja, agora que eu digo poucos anos para cá, e pensa que segunda igreja nasceu assim não, abençoado, irmão querido. Estou quente hoje, irmão. Muita luta. Aí eu estava vendo algumas fotos. Vendo fotos de um grupinho pequeno, eu com violão, lá na esquina do pecado, com boné, um pouquinho de irmãos, que hoje eu fiquei olhando assim, como é que esses irmãos mudaram? Mas eu também mudei. E eu vi aquela foto lá na esquina do pecado, sábado de manhã, mas 10, 15 pessoas na esquina do pecado tocando violão e evangelizando. Entende? Quantos domingos à noite, lá na igrejinha pequena, Paulo de Fronten 279, fazendo evangelismo de 6 às 7, carregando caixinha de som nas costas, violão, microfone, que era muito estranho, porque ele dava uns gritos, parecia que tinha voz própria. E a gente cantava alguns louvores, e saíamos convidando as pessoas para a igreja. Foi assim que começou. Me lembrei que todos os meses nós fazíamos vigílias de oração, não a mini vigília que a gente faz de 8 às 10. Era de 8 da noite até 6 horas da manhã, orando. Me lembrei do evangelismo que fazemos no internato em Dorândia. Toda terça-feira íamos para lá. Me lembrei do evangelismo que fazíamos na universidade, na faculdade de medicina, em Vassouras. Toda semana íamos para lá, evangelizando. Só a eternidade vai dar conta dessa semeadura. Sabe por quê? Porque havia compromisso. Ela fez o que pôde. Representa amor comprometido. Minha oração, irmãos, nessa noite, caminhando para o fim, é de que nós aprendamos o valor do vaso quebrado, da vida colocada nas mãos do Senhor. Na eternidade, talvez nós devamos responder a seguinte pergunta: o Senhor vai perguntar, o que é que você tem nas mãos? O que é que você tem nas mãos? Isso é um tempo muito difícil, irmãos. Uma vida colocada no altar de Deus é de um valor incalculável. Mas o vaso precisa ser quebrado. Vamos ficar em pé, irmãos. Estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e, quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. Jesus aceitou o que ela fez, assim como Ele aceita a sua e a minha vida. Limitados que somos. Mas a questão não tem a ver com o instrumento, tem a ver com o músico que toca o instrumento. Nós somos instrumentos desafinados. Todo músico, eu observo aqui os irmãos das cordas que chegam e fazem afinação, porque o instrumento desafina. Você desafina,
Eu desafino muitas vezes. Mas a beleza não está no instrumento, está em quem toca o instrumento. E quem toca o instrumento é o Senhor. Nessa noite, quero fazer alguns convites. Primeiro deles, se houver alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus, quero orar por você. Se houver alguém aqui que já aceitou a Cristo, mas ainda não se decidiu para o batismo, quero lhe convidar a tomar uma decisão nessa noite. Quero convidar você, talvez afastado desta ou de outra igreja, que quer voltar para o caminho do Senhor. Quero lhe convidar a tomar uma decisão nessa noite. Por favor, os irmãos do grupo aqui, a canção já previamente separada. Nós vamos cantar o louvor que vai ser tocado aqui. E enquanto nós cantamos, eu quero orar por você. Quero lhe convidar, sair do seu lugar e vir aqui à frente. Pode ser já o louvor aqui, irmãos. Você quer vir à frente, quero orar por você nesse momento. Se houver alguém aqui que quer tomar uma decisão, quero me batizar, podem cantar, irmãos queridos, louvor. Quem sabe você quer voltar para o caminho do Senhor, você que quer se decidir para o batismo enquanto nós cantamos, você pode sair do seu lugar e vir à frente.